Você tem dedo nessa história, Guga? Olha, ele já fez muita crítica a mim no Twitter, mas eu não acredito que nenhuma delas tenha levado mas você fala a virar com os caras do Sleeping Giants, você gosta deles? Eu falo com eles de vez em quando, muito pouco, mas uma vez ou outra. Uma vez por dia. Não, falei pouquíssimas vezes, mas enfim, acho que eles fazem um serviço, será que sou eu que estou por trás? Acho que eles fazem um serviço que é necessário. Você tem páginas que estão se aproveitando, sim, da facilidade com que os algoritmos promovem conteúdo de ódio, conteúdo sensacionalista ou fake news, para ganhar muito dinheiro com isso. Isso não pode permanecer assim. Isso, inclusive, é uma incitação para que mais pessoas cometam esse tipo de crime, porque é criminoso o que eles fazem, né? Tem muita difamação, muita calúnia, eles cometem crimes com essas mentiras. E, cara, faturar milhões na internet cometendo crime, tem que ter alguém no pé dessa turma mesmo. E eles estão no pé dessa gente. Agora, o caso do Alan é muito emblemático, porque ele é completamente protegido pelo Estado. Já era para ele ter, inclusive, voltado para o Brasil, ter sido trazido pela Interpol. Porém, a delegada que tentou colocá-lo na lista vermelha, a única maneira dele ser trazido é se ele for colocado na lista vermelha, porque o crime que o acusam não é só a da palavra, como querem dizer, ele também é acusado de lavagem de dinheiro, mas ele teria que estar na lista vermelha da Interpol para ser trazido. E a que tentou fazer isso, a delegada, ela acabou sendo trocada, ela acabou sendo afastada da Interpol. Ela atuava com a Interpol e ela foi afastada de lá, exatamente por tentar trazer Alan dos Santos. E desde então, nenhum outro agente tentou fazer o mesmo. E ele tá ali, enfim, gozando de uma impunibilidade, porque ele deveria estar respondendo à justiça. Deixa eu trazer aqui o tweet do Sleeping Giants. Coloca na tela, Vini, para mim, por favor, para que a gente possa ver. Inclusive, o Sleeping Giants coloca eu não sei se, talvez o Paulo Figueiredo possa nos ajudar aqui, eu não sei onde foi publicado esse não é tweet do Alan dos Santos, mas vamos começar o seguinte. O Alan dos Santos diz o seguinte: censurado mais uma vez. Olá pessoal, fui expulso da Wix sem nenhuma explicação. Perdi meus artigos, vídeos e etc. Conto com vocês para recomeçar tudo mais uma vez. Aí o Sleeping Giants printou esse trecho que foi publicado em alguma rede social do Alan dos Santos e diz o seguinte: Alan dos Santos confirma a expulsão da Wix após notificação extrajudicial do Sleeping Giants Brasil. Nós precisamos da sua ajuda para continuar tirando o sono dos extremistas. Acesse, ele divulga o site e seja um dos financiadores dessa luta pela liberdade. Vamos lá, Paulo, a sua avaliação aí sobre o que está acontecendo com o jornalista Alan dos Santos. Bom, é muita coisa para falar aqui, mas deixa eu tentar. Em primeiro lugar, o Alan, esse comentário do Alan foi feito no site Locals, se escreve Locals com L. É um site americano e os Sleeping Giants, esse bando de covardes, vagabundos, eles vão ter muito trabalho, porque o Locals, os donos são conservadores nos Estados Unidos que vão pegar o papelzinho, a notificação do Sleeping Giants e vão limpar o bumbum com elas, que é o que merece uma notificação do Sleeping Giants. Agora, vamos falar aqui um pouco sobre o caso Alan dos Santos e desfazer, porque, Guga, você inequivocamente, não é uma questão de opinião, falou agora o maior volume de bobagem que eu ouvi alguém falar em 40 segundos. É porque você não se ouviu, no bloco anterior. O Alan dos Santos... O Alan dos Santos não é acusado de crime algum. Foram esses os termos. Eu estava anotando os termos que você usou. Acusado de lavagem de dinheiro ou acusado de discurso de ódio. Ele não é acusado de crime nenhum. Não existe acusação contra o Alan dos Santos. Você sabia disso, não? Vai, continua. Vamos lá, eu quero ver onde vai terminar a abobrinha. Não sabia. Não existe Vamos lá, ele não é acusado. Eu quero ver mais uma. Mentira número 1. Mentira inequívoca. Não existe acusação contra o Alan dos Santos. Nem de lavagem de dinheiro, nem de discurso do ódio. O Alan dos Santos está preso no limbo de um inquérito chamado do fim do mundo, de um inquérito inconstitucional, criticado no mundo inteiro pelas arbitrariedades, que sequer chegou à fase de acusação. Daí o Guga diz, e meu Deus, quanta ignorância, que a única forma do Alan dos Santos ser trazido para o Brasil é ser colocado na lista da difusão vermelha da Interpol. Aí eu tenho que, enfim, explicar um pouco sobre isso. Primeiro, a Interpol não prende ninguém. Não prende. Não existe ação da Interpol no território dos Estados Unidos. Segundo, provavelmente o Alan dos Santos está na lista da difusão vermelha da Interpol. Só que a Interpol só publica 30% das suas listas. O resto só tem acesso a um número muito restrito de agentes, muito restrito, e você só aparece o seu nome quando você passa num aeroporto, alguma coisa do tipo. Então eu acho que... E mais, a inclusão é automática, feita pelo juiz e pela Polícia Federal. Então, portanto, muito provavelmente o Alan dos Santos está sim na lista de difusão vermelha da Interpol. Só que nós não temos acesso. E ninguém tem acesso. Se ele cruzar um aeroporto, uma fronteira, aí ele é imediatamente deportado. E aí o seu país que cuida das ações penais. Como o Alan dos Santos está nos Estados Unidos, inclusive com o status de asilo, o Alan dos Santos oficialmente está com pedido de asilo nos Estados Unidos.
como essa é a situação, o que acontece? O mecanismo não é pedir para a Interpol, isso é muita ignorância de jornalista. Jornalista realmente, normalmente é um bicho mal informado, né? Porque se informa por jornal. Então, o que acontece? Qual o processo? Aula aqui para você saber. O processo é o governo brasileiro pedir extradição do Alan dos Santos com base nos acordos de extradição dos dois países. Como é que funciona esse processo? O Brasil pede, através do Ministério da Justiça, para o Departamento de Justiça americano a extradição. Pediu e reiterou por ordem do Alexandre de Moraes. Não é discricionário, é obrigatório por ordem do juiz. Os pedidos foram feitos e reiterados pelo Ministério da Justiça porque são obrigados a serem. Quando chega aqui, o Departamento de Justiça americana, que também faz às vezes do Ministério Público aqui, ele avalia se o acordo preenche ou não os requisitos do acordo entre os dois países. Um dos requisitos fundamental é que o ato praticado seja crime nos dois países. Por isso é muito difícil, e por isso que o Alan dos Santos não foi extraditado até agora, porque nenhum ato que foi supostamente praticado por ele é considerado criminoso dentro dos Estados Unidos. Portanto, ele não seria extraditado. Para fechar, Paulinho. É porque é muita coisa pra eu explicar, né? O Ursão, ele é tão esperto que ele fala: você disse uma fake news, não tem história de lavagem de dinheiro, não é acusado. Ele não é acusado, ele é suspeito de lavar dinheiro. Segundo a PF, palavras da PF, ele pode ter tentado PF, ocultar ou dissimular a natureza, origem, movimentação ou propriedade de valores decorrentes de atividade criminosa, por meio de utilização de serviços de doação em plataformas de redes mundiais. Aí, eles pedem, de fato, via Ministério da Justiça, só porque eu não expliquei as entranhas como foi o pedido, ele quer dizer que foi uma fake news. Aí eles pedem via Ministério da Justiça, mas quem tem que fazer o pedido formal é a PF, uma delegada da PF que fez, foi exonerada da posição que ela tinha. É isso o fato. Se você parar de acusar golpe, só porque eu falei que você se informa no WhatsApp e tentar refletir, você vai ver que você falou a mesma coisa que eu falei. A mesma coisa, você só tentou ir para um lado malicioso de fingir que não tem acusação, mas tem suspeita sim. Vamos lá, Paulo. Só que não vai pra frente porque ele tá foragido. Tem que trazer o suspeito tem que estar aqui pra ser investigado. É por isso que decretaram a prisão PF com a anuência da PGR. Eles falam como se fosse Alexandre de Moraes. É PGR, Vamos lá, Paulo. PF Pra e gente fechar esse assunto, por favor. Ok, Zoe. Vamos lá, Paulo. Sua vez agora, vamos lá. Falta senso do ridículo. Ele acha que falou a mesma coisa que eu disse. Ele disse exatamente o oposto. Ele falou que a polícia, que quem executava o mandado de prisão era a Interpol, que não tinha sido colocado o nome dele na Interpol. O nome dele está muito provavelmente na Interpol, é colocado automaticamente. Isso é feito rotineiramente no Brasil. O pedido de extradição foi feito pelo Ministério da Justiça, que ele nem falou de pedido de extradição. A Interpol não tem nada a ver com isso. Fez uma salada. O palpiteiro não sabe nada de porcaria nenhuma. Agora, falando rapidamente sobre a situação do Alan dos Santos, isso que foi feito é uma das maiores covardias da história do Estado brasileiro. A gente está falando de um cara, e se o Google lê o processo, eu acho que vale a pena ele ler, ele vai ver que a maioria das descrições dos crimes que são feitas não pela PF, por uma delegada, a delegada Denise, que fica lá inconstitucionalmente subordinada ao Supremo Tribunal Federal, porque a Polícia Federal é órgão do Poder Executivo, não é órgão do Poder Judiciário. Essa delegada, que hoje em dia serve como uma espécie de ajudante de ordem do Alexandre de Moraes, essa delegada da Polícia Federal, ela sim que enumera os supostos crimes dos quais ele é suspeito. E aí, Guga, de novo, não é diferença, existe uma diferença penal entre suspeito e acusado, que foi o termo que você equivocadamente utilizou. E você equivocadamente fingiu que não tinha nem lavagem de dinheiro. Pra fechar, fingiu, acusado e acusado. Que bom, fala agora, pelo menos que é suspeito. O Terça Livre foi um site fechado, era um site que tinha milhões de inscritos. Errava, mas errava menos do que a Folha, do que o UOL, do que o Globo, do que o errava muito menos. E sabe quem achava que errava menos? A população que continua consumindo esses veículos enquanto está defecando na cabeça da velha mídia que cada vez mais perde a audiência. Usa esse só para eu terminar, Paulo, eu não consigo, eu sou interrompido um milhão de vezes. Eu sei, querido, mas eu agora... Eles tentam constantemente moldar a sua mente, sugerindo aquilo que eles mesmos julgam serem as melhores ideias para você, influenciando a sua forma de vestir, as suas opiniões, tentando te controlar a todo custo, na esfera da cultura, da política e da economia, onde quer que eu e você estejamos vendo, lendo ou ouvindo. E hoje, o que se vê na velha imprensa são ativistas disfarçados de jornalistas. Realização deste exame. Mas existe uma maneira de combater e evitar isso, deixando de ser massa de manobra e nunca mais ser manipulado. O jornalismo profissional como conhecemos morreu.
O motivo? A maior referência de jornalismo no mundo ocidental caiu. E o que está acontecendo na mídia brasileira nada mais é do que um reflexo da mídia da América. Jornalismo profissional morreu. Jornalismo profissional é uma porcaria. Jornalismo profissional não presta mais. Jornalismo profissional virou uma máquina de militância de esquerda.